Bom, bom dia a todos. Nós estamos indo para a nossa 11ª aula, que trata já de movimentos mais recentes, década de 60, 70, do século passado, mas que tem, de certa forma, uma presença bastante corrente no dia de hoje. Acho que todos vocês já, de alguma forma, ouviram falar do minimalismo. Bom, pensando em certos antecedentes, nós já, na aula sobre o construtivismo russo e o suprematismo, nós vimos da importância do advento da colagem na maneira como o artista começa a pensar o quadro como uma composição em que, ao invés de buscar apenas uma representação mimética da realidade, os elementos são pensados como objetos autônomos. Como vai dizer a Marjorie Perloff, na colagem de Picasso, a imagem está sendo constantemente lida como alguma coisa a mais. Por exemplo, no caso, uma guitarra. Na colagem de Malevich, ao contrário, o plano amarelo é para ser lido como plano amarelo, o cilindro como cilindro, e o tamanho de cada objeto é o que o autor quer que seja. A colagem de Malevich enfatiza o diálogo do artista com a materialidade. Então, veja como o quadrado ele adquire uma entidade em si, e veja como a gente já viu como na tradição russa, né, de ícones, a relação ao longo da história se fez de uma maneira muito mais simbólica e menos pautada, né, na representação da realidade. E veja como, além desse quadrado, como Malevich tem a radicalidade de, inclusive, colocar um termômetro, né, que confere ao trabalho uma certa dimensão sinestésica, né? E vejam como, aos poucos, literalmente, ele vai simplificando o seu trabalho, né, até chegar a essa forma, que é um marco na história da arte, que é o quadrado preto, quadrado, né, que, de certa forma, ele conseguiria reduzir a arte, né, minimamente a sua essência primordial, né? E como logo em seguida ele dá mais um passo radical no sentido, inclusive, de uma supressão de relações de contraste, buscando fazer um trabalho de branco sobre branco, onde você tem literalmente apenas uma forma tensionada, uma forma quadrada tensionada de uma maneira meio instável sobre uma outra forma quadrada, criando uma certa tensão espacial, né? E vejam como, de certa forma, todo esse processo de investigação, né, como a gente pode ver nessa colagem do Malevich, muitas vezes partiu literalmente nessa manipulação mais primordial e básica de objetos básicos que são estudados com o advento da colagem. Então vejam como, para fazer essa tríade maravilhosa que está no Museu Tetriakov em Moscou, vejam a radicalidade com que ele consegue fazer, né, tensionar essas três formas básicas da nossa percepção, e que é muito bonito. Veja como ele cria uma certa instabilidade, que o quadrado não é totalmente geométrico e centralizado. Veja como o círculo cria uma tensão com o espaço. Vejam como a cruz também, ela tem não só uma fatura pictórica muito bem pintada, como ela também detém uma certa tensão com o próprio fundo, não é? Nós vimos também como Rodchenko chega a decretar, né, foi o primeiro decreto das muitas mortes da pintura, em 1921, quando ele faz literalmente um quadrado que supostamente teria conter as três cores primárias, no caso o azul, que com o tempo essa cor ela se escureceu, e o Rodchenko diria que aqui ele chegaria efetivamente à essência básica da pintura, que é uma superfície com as cores supostamente primárias, e que a partir daí o mundo poderia advir dessa imagem que conteria, de certa forma, a essência de tudo que é visível. Nós vimos também como Tatlin vai explorar um aspecto muito importante, que é a factura, a materialidade. Então, veja como, né, esses trabalhos, as formas e cores,
elas estão absolutamente condicionadas ao seu meio material e como, efetivamente, essas formas abstratas, aos poucos, são tensionadas em relação à superfície da tela, ao ponto de adquirir o aspecto de um contrarrelevo, de um relevo, né, que sai da superfície da tela em relação ao espaço do observador. Né? Nós vimos também como o Tatlin vai fazer essa obra absolutamente transformadora em 1914, que diria, é como se fosse a guitarra do Picasso explodida no espaço, onde ela perde a seu caráter de guitarra, vira apenas uma tensão dada literalmente por essas cordas, que agora tem uma relação absolutamente decisiva com o espaço expositivo. A gente poderia chamar esse trabalho, talvez, de uma das primeiras instalações, algo que se fala e que é tão em moda, ou seja, ao invés de você ter um quadrado em cima de uma superfície, um desenho em cima de uma superfície de papel, né, como se o papel fosse o próprio espaço real, né, e que a singularidade dessa obra está justamente nesse canto, né, que cria um espaço de tensão, né, de tal forma que a obra mudaria radicalmente. Por exemplo, imagine se tivesse um fundo vermelho, ou se a parede fosse de pedra, ou se essa parede fosse em outro lugar. Veja como né, o trabalho adquire, por assim dizer, uma dimensão, como mais tarde o Hélio de Sica vai dizer, mais ambiental. Né? Veja que beleza também esse trabalho do Lissitzky, Pronen-Raum, né, que busca também essa ideia de uma nova ordem espacial, e vejam como o trabalho, claramente, ele só existe nesse espaço previamente pensado, e vejam como a arte realmente começa a ter um diálogo muito grande com a arquitetura. Né? O termo minimalismo, como vai dizer a Dora Ashton, no seu livro famoso sobre a Escola de Nova York, aparece já em 1937, por Graham, né, que já vai buscar uma certa teoria do minimalismo, que é uma ideia que buscava literalmente reiterar esse processo de busca de uma abstração que levaria a pintura à sua própria essência, né, como superfície, como tela, né, como um objeto em si, e não mais apenas como uma janela transparente metafórica. Né? Ela tem, literalmente, passa por um processo de redução, né, em que você tem uma relação efetivamente com a arte concreta, e num determinado momento onde a própria noção de autoria, ou seja, da ideia de que um sujeito lírico poderia criar a sua visão de mundo, passa a ser questionada numa dimensão em que cada vez mais se prevê no futuro uma arte de natureza, por assim dizer, mais coletiva e não tanto pautada na experiência do sujeito. Vejam com Barry Newman, que é um artista, né, que supostamente faz parte do expressionismo abstrato. Veja como efetivamente de expressivo esse trabalho não tem nada. O que tem é uma das propriedades desse movimento, é a grande escala, não é? A vermelhidão, né? A espacialidade dada pela vermelhidão, pela escala, né? E como literalmente né, essas zips, como se chama, essas linhas que trespassam o quadro, criam uma relação fundamental com a condição do observador, que justamente por ser bípede, né, e se colocar na relação de uma verticalidade. Então, vejam, uma cobra, por exemplo, vê o mundo numa perspectiva totalmente diferente do homem, que nessa sua condição vertical, básica, primordial, veria o homem, uma obra de arte deveria se deparar com essa experiência. Quem vai fazer uma das análises mais bonitas, a meu ver, sobre essa experiência que é dada pelo Barry Newman, literalmente é um dos grandes artistas minimalistas, por assim dizer, que é considerado um dos grandes artistas hoje em dia. Inclusive está com uma obra no
no pátio do Instituto Moreira Salles, e vejam o que ele diz. Nas pinturas de Newman, o espaço e a massa, que são criados entre as divisões verticais, são sentidos na medida em que se anda ou se escaneia ou se mapeia o campo. É uma experiência que se desenvolve no tempo. Newman faz uma diferença entre o sentido do tempo, sense of time, ou seja, o decorrer do tempo literal, e a sensação do tempo, sensation of time, que consiste numa experiência física de um determinado contexto. Neste sentido, a invenção de Newman foi extremamente radical e o coloca fora dos parâmetros da pintura tradicional. Em Cézanne, Picasso, de Kooning e Baselitz, o conteúdo permanece dentro da composição. Em Newman, o conteúdo é inseparável do seu sentido de tempo e espaço. Não há conteúdo em uma de suas pinturas sem a nossa experiência. E quando refletimos sobre elas, evocamos antes essa experiência do que a própria pintura. O quadro está no mundo. Então, essa é uma palavra-chave para entender como, efetivamente, a arte de natureza minimal, ela literalmente vai se pautar numa relação do observador com a obra. E essa experiência sensorial, né, fenomenológica, primordial, que é mais importante do que o objeto representado. Ou seja, não se trata mais de ver uma guitarra, se trata mais de ver como esta obra literalmente implica, né, em que o observador, né, faça a obra a partir da sua experiência pessoal. Então, veja bem, essa foto que ele fez com a sua esposa, né, em 1958, ela explicita muito bem. Veja bem como a relação que se tem com a obra depende muito da posição do sujeito, né? Então, veja bem, pelo fato do Barry Newman se aproximar da tela a tal ponto em que ele não tem mais a capacidade de olhar o formato, né? Ele é de tal forma tragado por essa relação primordial dada, por esse zip corte que estabelece uma tensão dessa obra em grande dimensão com o espaço do mundo. Então vejam como é nessa tensão entre o espectador e a obra que a experiência minimalista passa a se pautar, né? Nós temos vários artistas, justamente no final do movimento minimalista, e vejam bem, como eu sempre digo, embora eu sempre dê aula, né, por movimentos, eles são coexistentes. Então, em 1963, por exemplo, o Mark Rothko vai ter uma enorme amizade com a mulher do Walt Reinhardt, entendeu? Ou seja, os artistas estabelecem, embora criem em função do mercado, estabelecem uma relação muito competitiva entre si. Alguns são muito próximos, outros se distanciam, mas é importante você pensar que nesse contexto extremamente rico do pós-guerra americano, você teria artistas expressionistas abstratos, convivendo com artistas minimalistas, convivendo com artistas pop, e assim por diante. E é isso que faz a riqueza do meio cultural e que até hoje nós possamos sentir suas consequências. A obra do Walt Reinhardt, né, no seu momento final, ela busca uma forma, de certa forma, a mais neutra possível, e ele tem um trabalho fantástico, mas se vocês olharem no blog Técnicas de Pintura, um processo em que ele vai sedimentando, como vocês viram na foto, várias camadas de preto, de tal forma que numa fotografia não permite que vocês vejam as sutis variações tonais que, no entanto, quando você tem, sim, uma experiência sensorial, né, com a obra, você vai ver como, aos poucos, a sua percepção se abre e você vai vendo quase uma cruz, ou 4, ou 6, 9 pedaços de quadrado que são feitos com uma variação de matiz tal que você vê uma espécie de pulsação da obra no espaço, né? Curioso vocês pensarem como a Reinhardt, antes de chegar a essa pintura, né, de natureza quase sublime, né,
devido à sua purificação, né, ao seu processo de simplificação formal e plástica, passa por um processo muito importante, que é o processo da colagem, no momento em que ele literalmente está trabalhando como uma Levit, vai trabalhar com a singularidade das formas e na sua relação de composição com elas no espaço. Nós vimos também, né, como Rauschenberg, que é considerado um artista neodadaísta, um artista que vai fazer parte, de certa forma, do movimento pop, no seu momento primordial, né, ele tem uma relação claramente através da educação que ele teve via Albers, via Bauhaus, dessa dimensão concreta, né, da pintura, literalmente ela sendo pensada não mais como espaço projetivo, mas quase como uma espécie de fragmento do mundo, onde a partir dessa ordenação dessas formas, elas se tornam, como ele vai dizer, aeroportos de luz, ou seja, elas se tornam quase objetos através da qual a sombra do sujeito, né, ou dos observadores vão criar uma relação dinâmica do observador com a obra. Nós temos, veja bem, mesmo durante o auge do expressionismo abstrato, artistas que buscam uma pintura de caráter mais cerebral, não expressiva, como o Ellsworth Kelly, que é um pintor muito importante no cenário americano, e veja como ele vai, né, se apropriar daquele princípio dadaísta de fazer uma relação cromática que não é dada, não é pautada por uma relação de busca de harmonia cromática, mas ela é dada por uma tensão que é dada literalmente pela força do acaso, onde esses quadradinhos adquirem quase uma dimensão ótica, justamente pela maneira como eles são colocados supostamente de maneira aleatória, e cria uma tensão, e antecipam muito toda essa estética que nós vivemos hoje em dia, desse mundo pixelizado, né, onde a unidade básica da concepção da cor, hoje em dia, para nós, é um pixel, né? Então, veja como, uma coisa interessante, então, ao fundo desse museu do County Museum de Los Angeles, veja como ao fundo você tem uma obra do Lichtenstein e, né, no momento seguinte, você já tem uma obra do Kelly, e vejam como ele também é um artista que vai ter um papel muito importante na maneira com que as formas, né, ao invés de trabalhar com a neutralidade da tela, como supostamente uma forma perfeita, uma janela do mundo, pelo contrário, ele passa a tensionar, né, como se a própria tela fosse objeto de ser cortada e recortada, e vejam como ele cria tensões espaciais, né, à medida em que, devido à escala e devido a essas deformações, né, essas conformações com a obra, você tem uma relação distinta do quadro com a parede e, por consequência, com o observador. Veja que beleza esse quadro, né, em que literalmente nessa sobreposição, né, quase uma colagem de papel, mas justamente pelo fato de ser feita em tela, né, ela faz com que a relação clássica, né, da obra com o fundo, né, mude por completo. Então vejam como cada vez mais essas obras tendem a ser ambientais e trabalhar com aquilo que nós vamos entender como instalação, ou seja, não mais como um espaço projetivo da pintura, mas com um espaço físico do observador. Mesmo artistas de uma formação mais clássica, que trabalham, por exemplo, com a escala da colagem, vejam como a Louise Nevelson vai justamente para essa redução cromática, de certa forma, fazer uma tensão em que esses objetos, todos, por mais diferenciados que sejam entre si, devido a esse cromatismo, adquirem uma certa objetualidade. Né? E uma pessoa curiosa, o que é fundamental, como a gente viu para a arte pop, vai fazer um trabalho, né, que literalmente vai ser muito importante para os artistas minimalistas, porque ele realmente essa tensão entre a obra que não é mais pintura nem escultura, né, ele é um objeto que é reproduzido em série, e veja como essa é uma questão muito importante, a questão da serialidade, não é? E essa tensão, né, embora, por exemplo, é curioso que o Warhol vai sofrer um processo
de um artista que era expressionista abstrato, porque ele teria feito o design do brilho, né? E diria que, de certa forma, o Warhol teria surrupiado a sua concepção. Ora, a concepção da obra não está apenas na apropriação da tipografia, né, feita pelo artista. A concepção é outra, é justamente criar essa tensão máxima entre o que faz com que um objeto de arte seja um objeto de arte. Essa é uma questão, né, fundamental no mundo da arte e da colagem. Veja como, literalmente, né, o mictório é uma obra de arte ou não é? Né? Há uma espécie de indeterminação. Aqui há uma tensão em que essa caixa de sabão, né, ela parece uma caixa de sabão, mas ela não é feita de papelão, ela é feita de madeira. Então ela tem um pequeno deslocamento, uma diferença de materialidade que faz a ela que ela tem ainda uma certa singularidade distinta da caixa. Ela tem um peso, né? Ela tem algo que transparece na nossa experiência visual. Como vai dizer a Rosalind Krauss, uma das grandes questões né, do minimalismo é trabalhar justamente com esse mundo, né, da produção das commodities, da mercadoria, onde literalmente os objetos são cada vez mais feitos de uma maneira industrializada, a manufatura, né, cada vez mais escapa da mão do sujeito e ela adquire claramente um caráter cada vez mais industrializado. Então vejam como, por exemplo, a mão do artista, que a gente já viu, como diria o Byron Newman, não importa se eu faça a pintura manualmente, importa que eu esteja no comando, que eu tenha efetivamente a concepção da escala, da cor e assim por diante. Né? Mas se outra pessoa pintar por mim, desde que eu tenha a concepção, né, vejam como isso também é um dos aspectos importantes do minimalismo, né? Essa ideia de você trabalhar com essa suposta desindividualização da fatura, né? Também como os objetos adquirem uma tensão com o espaço, onde a cor e a forma, a escala, passam a ter um aspecto cada vez mais importante. E aí vejam como vai ser, não, um dos grandes nomes do minimalismo. O objeto, ele mesmo se torna menos importante. O que importa, gente, é a experiência do observador, que é algo que hoje em dia virou um lugar comum. Se fala tanto da experiência do observador, ou seja, você não vai ter uma relação sublimada, como você vê tem diante de um quadro do Rembrandt, do Vermeer, onde você vê a mulher com um brinco de pérola. É outra relação, em que muitas vezes, até pela disposição das obras no espaço, ou seja, o espaço, ele inteiro, é pensado como uma colagem, não é mais a folha do papel, não é mais a parede, mas veja bem, por exemplo, se eu me aproximo muito dessa obra que está flutuando no espaço, eu vou me sentir, de certa forma, quase com o peso da gravidade dessa forma cair sobre a minha cabeça, ou, por exemplo, naqueles objetos espelhados, muitas vezes vou ver fragmentos do meu corpo projetados. Então vejam como, no minimalismo, a instalação, né, adquire um papel primordial, tá? Então as obras, elas saem da parede, não é? E, literalmente, elas, como vai dizer o Robert Morris e depois, não é? O Donald Judd, né? Há uma relação em que, efetivamente, a relação da obra com o seu contexto é fundamental. A gente viu desde o princípio do nosso curso como a colagem adquire cada vez mais um papel primordial na composição de uma obra de arte, devido literalmente ao papel crescente do museu como ser o lugar por excelência, né, da existência das obras de arte. Nesse livro clássico do Arthur Danto, chamado Após o Fim da Arte, ele vai dizer algo muito importante para nós. O paradigma do contemporâneo é o da colagem, tal como definia por Max Ernst, mas com uma diferença. Ernst disse que a colagem é o encontro de duas realidades distantes em um plano estranho a ambas.
A diferença é que não existe um plano estranho a realidades artísticas distintas. Nem são essas realidades tão distantes uma das outras. Isso porque a percepção básica do espírito contemporâneo foi formada no princípio de um museu, em que toda arte tem o seu devido lugar. Então vejam como, literalmente, pelo fato do mictório estar no museu, né, é que a obra pode ser considerada uma obra de arte. Então vejam como, né, claramente nesse momento do pós-guerra, de grande preponderância econômica nos Estados Unidos, como literalmente os museus, né, vão adquirindo uma escala e uma certa monumentalidade muito semelhante daquele processo de comodificação da mercadoria, de como cada vez mais os produtos passam, né, por uma maneira em que as coisas são cada vez vistas como mercadorias industrializadas. Então, os próprios museus, né? Vejam como a diferença de você ir ao Metropolitan, que tem, por exemplo, toda aquela referência clara ao estilo neoclássico, de você ir ao famoso Dia Beacon, que seria que é considerado uma espécie de meca, né? Todo jovem artista, todo artista que queira conhecer a arte americana tem que ir para Poughkeepsie, a 1 hora de Nova York, é uma viagem muito bonita que você fica beirando o Rio Hudson, até chegar a essa fábrica monumental, em que literalmente você vê, né, numa escala monumental, objetos, né, como esse que vocês estão vendo aí, em que claramente você tem a apropriação, né, dada por um processo em que o artista está, né, o Dan Fleming, está simplesmente se apropriando de lâmpadas industriais, faz uma homenagem ao Tatlin, né, e vejam como toda essa tensão, né, toda essa grandiosidade, toda essa experiência é dada, né, para essa relação da lâmpada industrial de grande escala, de grande intensidade, né, de claramente ser um objeto de natureza tecnológica e que literalmente vai estar, né, estabelecer a sua intensidade também pelo fato de ela estar no museu com essa escala e também com esse aspecto industrializado. Por exemplo, vejam como essa obra, se tivesse num apartamento, claramente ela teria um sentido totalmente distinto, né? Então, nós temos vários artistas que vão trabalhar com essa simplificação formal, né, que por isso são chamados minimalistas. Então, vejam, por exemplo, essa obra do Cauã André, também literalmente um artista que, ao estudar a obra do Brancusi, percebeu, né, o quanto Brancusi trabalhava com as diferenças entre os materiais, e literalmente ele vai partir para essas unidades básicas, né, que é o próprio pedaço de madeira, né, que seria a base de toda a escultura. Ele não é mais aquele objeto que vai ser, né, transformado, né, através da labuta do homem. Pelo contrário, ele vai ser utilizado como uma unidade, né, que, como uma colagem, começa a estabelecer relações entre si, mas vejam bem que, claramente, elas precisam também do espaço monumental do museu para acontecer, tá certo? Vejam, por exemplo, uma obra como essa, né? Que literalmente, até aquela relação, né, que nós vimos, que causou espanto quando o Rauschenberg coloca um bode em cima de uma pintura. Veja aqui você literalmente podendo adentrar, né, a uma obra, né? Então, essa relação do observador com a obra, você entra como Pollock entrava dentro do quadro, você é convidado a entrar por essa obra que não tem mais a condição planar na parede, ele está no chão, né? E toda a relação cromática formal se dá literalmente para a escolha que o artista fez de quadrados, todos eles cortados com o mesmo tamanho, mas pelo fato de serem feitos, né, de materiais diferentes, de zinco, de cobre,
né, de latão, eles produzem resultados ópticos distintos. Vejam como há uma espécie de... se almeja quase uma espécie de atemporalidade, como vai dizer no complexo Arquitetura, do Hal Foster, a arte não tem história, reiterou Rainer Friedrich, quando o Dia Beacon foi inaugurado, nessa grande indústria, museu. Só existe um presente contínuo. E a arte, no Dia Beacon, parece de fato existir num momento perpétuo de experiência intensiva, sem sofrer a pressão da arte anterior, do contexto histórico ou social. Ela, claramente, ela tem um pouco essa prepotência de ela chegar a ambicionar, chegar a uma espécie de redução máxima, em que, literalmente, o próprio objeto, dentro desse grande espaço, por si só, jamais poderá, eventualmente, ser superado novamente. Né? Um artista que teve um papel muito importante também na consolidação teórica e formal do minimalismo foi o Donald Judd, tá? Vejam que coisa, né, incrível, né? Porque né, o que é o objeto aí? O objeto é uma caixa de cobre e uma coisa que ele explora como ninguém, e talvez por causa disso ele seja considerado o minimalista mais pleno, não é? Inclusive, ele vai ter, no final da vida, comprar uma fazenda enorme em Mafra, onde ele vai fazer obras de escalas monumentais. Mas uma coisa muito bonita pelo fato de ele literalmente estar trabalhando com materiais industriais, há uma espécie de tensão que é dada pela factura, em que, por exemplo, esse plexiglass vermelho, ele parece, né, refletir nas paredes, né, e quase criar um espaço vazio que fica cheio. Né? Nesse texto famoso, né, vejam como os minimalistas, né, assim como os artistas pop, o Dada's, eles são artistas que têm uma formação universitária, tá? Ou pessoas que têm uma cultura e um posicionamento crítico muito importante. Nesse livro, nesse texto, que é um dos textos mais importantes da arte americana, chamado Objetos Específicos, ele vai dizer o seguinte: os materiais são mais enfatizados do que antes. Os objetos são mais abertos, ambientais. Nos novos trabalhos, a forma, a imagem, a cor, a superfície são propriedades em si, não partes dispersas. Eles não são neutros. E ele vai dizer que boa parte dessa obra minimalista, desses objetos específicos, não é nem a pintura, nem a escultura. Né? Porque, de certa forma, elas teriam chegado, né? Olha, um pouco até a prepotência com que o Donald Judson coloca. O grande problema da pintura é que, se você pega a tela e você coloca duas cores, você está sempre fadada a uma relação ilusionista e, portanto, tradicional. Né? A mesma coisa com a escultura, que tem uma certa objetualidade em que, se uma pintura é excessivamente ilusionista, a escultura, por assim dizer, seria, ela é uma coisa, mas que mente a si mesma porque não é coisa. Uma coisa é fazer uma caixa em que você olha para ela e você está vendo uma caixa. Outra coisa é você fazer desse bloco de mármore um escravo, como diz o Michelangelo, ou seja, é uma relação negativa com a matéria, onde você buscaria né, criar uma imagem mimética de um ser, né, de outra natureza, onde, de certa forma, ele deveria superar a própria matéria. Né? Então, vejam que a relação que você vai estabelecer com o observador é muito instigante, porque, veja bem, se eu olhar uma obra dela na posição frontal, veja como, de certa forma, eu veria só um conjunto de placas de alumínio. Né? Mas à medida em que eu assumo uma posição não tão mais supostamente neutra e começo literalmente a andar ao redor dessa obra, eu vejo uma série de relações cromáticas, de sombra, luz, de contraste material, muito instigantes. Né? Então,
É importante vocês entenderem como Donald Judd e Robert Morris, literalmente, eles têm um forte argumento contra a prática da escultura e da pintura que era feita naquele momento, porque ela teria ainda uma relação ainda de ordem aditiva, apenas no sentido de uma colagem em que você faz apenas parte por parte, e teria também ainda resquícios de uma dimensão antropomórfica, não é? E que, na verdade, se busca literalmente essa interioridade da obra na medida em que você, ao buscar ao princípio da reprodutibilidade, você teria, então, uma nova relação dos objetos. Então, veja bem, uma coisa é você ver um quadrado espelhado, a outra é essa relação em que, pela própria reprodutibilidade, você perde essa experiência única do sujeito com o objeto. Veja como, pelo fato do objeto, que é supostamente a forma mais não forma, a forma que quase se desintegra como forma, e que estabelece uma relação absolutamente ambiental com o espaço, não é? Então veja como que a beleza, queira ou não, gostem ou não, esses trabalhos são feitos com uma primazia técnica incrível, né? E ao mesmo tempo que a beleza, como, né, por exemplo, o objeto é de alumínio, mas ao mesmo tempo ele reflete o chão de madeira, então ele parece ser uma coisa que não é. Então tá vendo? Ele não é uma escultura, porque literalmente ele tem uma relação quase de tratamento de superfície cromática, então ele adquire, é uma escultura que adquire aspectos da pintura, e é uma pintura que adquire a tridimensionalidade da escultura. Por isso que são né, chamados, por assim dizer, objetos específicos. A gente pode estabelecer uma relação também, o próprio Carl André estudou muito as obras do Brancusi, que foi um artista que nós já estudamos. Veja, né, essa famosa coluna sem fim, um trabalho monumental que ele faz na Romênia, né, há essa ideia de ter um módulo, né, que vai se reproduzindo ao infinito e cria uma relação absolutamente de tensão com todo o contorno, com todo o ambiente. Você não tem mais a ideia de né, é um objeto que ele não se fecha nele mesmo, ele está se reproduzindo supostamente até o infinito, não é? Vejam como o Judd, né, cria, então, esses objetos. Eles têm um pouco aquele aspecto do zip do Newman, né, a ideia de literalmente reiterar essa frontalidade, é quase como, ao invés de convidar o observador a olhar um ponto de fuga, um ponto invisível, né, um ponto virtual, vejam como essas obras reiteram uma certa objetualidade e que literalmente ela se coloca naquele espaço entre a superfície da parede e o espaço do observador. E vejam como, na diferença de materiais, você vai ter relações cromáticas distintas, né? E é curioso como ele, que é um artista minimalista, né, por assim dizer, né, que buscava uma certa pureza material, realmente, no final da vida, retome um estudo cromático, né, de altíssima qualidade. Então, veja como esses objetos, curiosamente, que teriam uma certa objetualidade, uma certa literalidade, no final da vida, o Judd acaba seduzido ou voltando a uma condição básica de um certo ilusionismo que ele mesmo tanto criticava quando você estabelece relações cromáticas entre si, né? Tony Smith também é um artista importante, é minimalista, que ele vai um dia dizer também da experiência de estar no mundo, então um dia de estar eu vou falar, olha, até que ponto adentrar por um túnel já não é por si só uma experiência artística, não é? E vejam como essas obras realmente elas sempre buscam uma relação dinâmica com o espaço-ambiente. Outro artista muito famoso é o Richard Serra, né? Vejam como aquele ato do Pollock de jogar tinta na tela literalmente se torna um ato material em que ele joga chumbo
na parede, e depois o chumbo seca e vai adquirindo essa forma, né? E vejam como essa forma é importante, né? Que você tenha uma relação física com a obra, que é dada principalmente por essa serialidade, né? Então, um artista que também um pouco trabalhando com arte povera naquele momento, que é um movimento muito importante que nós vamos estudar uh, na próxima aula, vejam como, literalmente, há uma apropriação de elementos industriais e uma experiência da plasticidade, né? Então, o fato da, da borracha ter essa, essa, essa leveza, essa maleabilidade que é muito distinta, por assim dizer, de uma se essa obra, por exemplo, fosse feita com aço. Ele vai fazer um filme que é justamente o ato de tentar pegar uma folha de chumbo, então, o ato básico da relação do homem com o material, vai fazer essa obra que vai causar um enorme escândalo em Nova York, porque vejam que é uma obra monumental, né? Vejam como é que você pensaria isso quase como uma folha de papel colocada em cima da mesa. Só que aqui, vejam a escala dessa obra e vejam como, ao invés de ela ter uma relação pacífica com o espaço da praça, ela, de certa forma, dinamita a praça, né? Eu mesmo acho que visitei essa obra e eu tenho uma relação bem ambígua com ela, porque ela realmente, ao invés de tornar o espaço mais público, ela tornou o espaço uma experiência privada, uma experiência meio violenta. E tanto é que essa obra, devido ao protesto da população que dizia que se tornou um lugar para drogados, que a praça deixou de ser praça, essa obra acabou sendo retirada do seu contexto, né? Então veja como ele trabalha com questões básicas, né? Com a questão da gravidade, com a questão da simetria, com a questão da especificidade, da materialidade do aço cortem. E, inclusive, quando ele veio no Brasil, ele fica muito impressionado com a obra de um artista que nós respeitamos muito aqui no Brasil, que é a Amilcar de Castro, né? Que, como nós vimos, trabalha também com aço cortem, com corte com a dobra. Agora, vejam como ele realmente adquire uma certa monumentalidade. Veja, de novo, o quanto esse tipo de obra implica essa grande negociação, né, em que literalmente você tem um artista monumental trabalhando com um arquiteto monumental, né? Então você tem em Bilbao, você tem essa tensão constante entre o espaço produzido pela obra e o espaço produzido pelo museu, e como cada vez mais, isso é algo que surgiu muito, né, nos anos 2000, eu não sei como é que vai ficar com a questão da pandemia, mas como as obras foram adquirindo cada vez mais uma monumentalidade, né, impressionante, e como os museus também, eles se tornaram espaços de arte, e justamente por causa disso, criando uma relação de tensão constante. Talvez não dê para perceber para vocês, mas se vocês adentrarem nessa obra, é uma coisa incrível, porque pelo fato de ele estar jogando com essa instabilidade, né, você literalmente perde a sua sensação gravitacional e de direcionamento. Você fica literalmente tonto, porque é como se você perdesse as referências naturais de horizontalidade, verticalidade, que, na verdade, né, elas literalmente conduzem a sua percepção. Então, o sujeito, ele é quase engolfado por essa obra. O Serra, quando menino, o pai dele trabalhava num estaleiro de navio, ele dizia que ele ficava muito impressionado, literalmente, quando esses grandes navios iam para dentro do mar. Então, vocês podem ver realmente o quanto o Serra trabalha nessa dimensão monumental e com altíssima tecnologia. Então, para se fazer essas enormes chapas de ferro distorcidas, ele inclusive trabalha com equipamentos tecnológicos de computação da NASA, e vejam a indústria necessária para você realizar um trabalho dessa grandeza, né?
outros artistas importantes como Saul Lewis, que também é muito curioso, no primeiro momento adquirem uma postura bastante purista, por assim dizer, então eu vou literalmente pegar a forma básica, que é um quadrado, né? Lembre da lição do Cézanne, vou pintar com o cone, o cilindro, a esfera. Então, através da repetição, eu vou construir a ideia de volumetria, não é? E vai também criar uns seus manifestos, onde ele vai dizer que toda arte formal é essencialmente racional, que os artistas conceituais têm uma dimensão mística e são mais do que racionalistas, né? Que juízos racionais repetem juízos literalmente racionais. É todo um trabalho em que você realmente reitera essa dimensão em que as ideias podem efetivamente ser decisivas na construção de uma obra de arte. Tá? Reiteram também essa questão da subjetividade da percepção, não é? E que, de novo, toda a obra de arte faz essa relação do artista com o observador, da obra de arte com o observador. Curiosamente, assim como o Judd, no final da vida, ele adquire um grande apreço pelas relações cromáticas e começa a fazer grandes pinturas parietais, né, em que claramente, de certa forma, de algum modo, aquele purismo minimalista, de certa forma, é questionado. Mas vejam agora como, ao invés do espaço de uma folha de papel, você tem literalmente a parede, o espaço inteiro, que é tensionado, não mais por aquela pincelada tímida, mas por toda uma aplicação industrializada, né? Onde a própria fatura é de caráter industrial, né? Um artista que foi muito importante para esse processo de certa forma, de asserção de um ideário minimalista é o Frank Stella, né? Que, embora fazendo pinturas, em 1959, no momento em que ainda reinava o expressionismo abstrato, veja como ele vai fazer uma pintura que claramente ela tem um caráter abstrato, mas elas são literalmente não expressivas, né? Como ele mesmo dizia, eu gosto de uma pintura que tenha a cor da própria tinta, né? A tinta, nada melhor do que a tinta metálica, do que a tinta produzida industrialmente como esmalte sintético. Veja como aos poucos ele vai trabalhar assim, como nós vimos anteriormente com outros pintores. Cada vez mais essa relação não é mais uma relação neutra, onde o quadrado se apresenta, né, com Kelly, né, e Frank Stella, vocês veem como a forma, o chassi ele mesmo passa a ser trabalhado de tal forma que a obra, quase como uma colagem, ela mesma estabelece uma relação com um espaço expositivo distinto. Tá? Então, mas essa questão, inclusive essa reprodutibilidade da forma, faz com que você rompa com a relação clássica de objeto e fundo, né? A pintura parece uma espécie de padronagem que pode se repetir ao infinito. Curiosamente, ele também, ao longo, é como se a experiência minimalista para esses artistas chegasse literalmente a uma tensão mínima, onde quase você chega a nada mais pode ser feito. Veja como o Frank Stella também trabalha agora com relações cromáticas cada vez mais virtuais e dinâmicas, né, até o ponto, né, de fazer né, essas obras monumentais, né, em que, inclusive, não sei se vocês sabem, durante muito tempo, uma obra que foi comprada pelo de Márcio de Ferreira ficou sob a custódia do MAC, e essa obra ficou muito tempo escondida numa das paredes do nosso Espaço das Artes, né? E finalmente ela foi retirada, né? É realmente um monstrengo, gente. Tem gente que pode gostar, eu particularmente acho
essa obra, para mim, como diria a Mira Schindler, não é para mim, não é um trabalho que me traz qualquer... eu gosto realmente muito mais das primeiras obras mais minimalistas. Eu acho que aqui há uma espécie de, ao invés do vazio, há uma espécie de saturação do espaço pelo cheio, né? Um artista que eu aprecio muito e que trabalha muito e trabalhou a vida inteira com com a escolha, principalmente da cor branca, né? E da sua relação com a matéria, perdura. Ele faz ele faz trabalhos ainda supostamente sem o caráter de serem objetos específicos. Eles são muitas vezes pinturas, mas veja como ele trabalha, né, muito com essa questão do ato ainda um pouco mais lírico do Ryman, da assinatura dele, pelo fato de ele fazer uma pintura tão simples e tão banal, aparentemente. Veja como ele consegue uma textura e uma luminosidade que se faz a partir desse contraste dos materiais. Ele realmente é um artista muito admirado por pintores das mais diversas proveniências e estilos. Veja como o próprio ato de colocar, né, o tape que é utilizado pelo Mondrian na construção de um espaço interno dinâmico, veja como o tape aqui é utilizado de forma a tensionar a relação da obra com o espaço. Outro artista que é um grande pintor, chamado Bryce Martin, que foi inclusive assistente de Robert Rauschenberg, ele vai fazer essa série de 78 muito famosa, em que, veja bem, elas têm uma presença, né, física muito grande e uma ambiguidade. Veja bem, não é um artista que usa cores puras, e ele também trabalha com verniz de cera, tá? E isso dá uma certa profundidade, né? Para quem conhece a obra do Paulo Pasta, por exemplo, vocês veem como o Fábio Miguel também, muitas vezes eles usam verniz de cera, que dá uma espécie de tensão, onde a cor não está apenas sobre a superfície da pintura, ela parece que ela se revela aos poucos. E ele é um artista bastante culto, então essa série chamada Conturbácio, né, Interrogácio, assim por diante, na verdade, ela faz referência aos 5 momentos que para um homem do Renascimento eram muito claros, né? Vejam bem como a Bíblia era, por excelência, o grande livro, né? O grande motivo a ser discutido e pintado. Então, vejam bem, uma cena que para nós é absolutamente banal, que é uma cena quase sem sentido, de um anjo aparecendo para Madonna. Vejam o quanto os vários momentos da Anunciação, ou seja, o momento enquanto né, Conturbácio, a Virgem, ela leva um susto, não é? Pela presença de um anjo, não é? Depois, o momento em que ela se interrogasse, ela se pergunta qual é o sentido daquela proposta, né? Depois ela pensa, cogitácio, ela pensa sobre essa proposta e finalmente essa meditácio é o momento em que ela literalmente, primeiro ela humilhácio, ela aceita uma ordem divina, e meditácio, por fim, é quando literalmente ela aceita, né, portar o Filho de Deus. Tá? Então vejam a beleza dessas obras, né, e pela escala, pelas relações cromáticas, né, pela grandeza com que, até pelo fato da tela, ela mesma ser feita como pedaços independentes, ela adquire uma certa monumentalidade arquitetônica que faz com que Bryce Martin seja considerado até hoje um dos maiores pintores da atualidade. Tá? De um outro artista, nesse caso alemão, chamado Imi Knebel. Então, veja como, de novo, nesse espaço que é o Dia Foundation, então, por exemplo, realmente, se vocês querem adentrar sobre as questões do minimalismo, é obrigatória essa visita ao Dia Foundation, onde você vai ter o contato monumental com essas obras, e vejam como essas obras, literalmente, o tempo inteiro têm uma relação dinâmica e tensionada com espaços positivos. Né? Vejam como, de novo, né, aquela obra do Dan Flavin,
né? Vejam como há uma homenagem, obviamente, ao construtivismo russo, que, claro, é uma referência muito importante para o minimalismo, justamente nessa ideia da apropriação de materiais industriais e não mais apenas de materiais artísticos. Veja como todo um trabalho pode ser feito com a questão da cor-luz, não mais a cor pigmento. Então veja como toda a espacialidade, mas vejam como é importante a grandeza. Veja como é um tipo de obra que ela precisa literalmente ter uma grande escala, né? Para que ela literalmente torne o ambiente um espaço vivencial distinto do qual nós estamos acostumados. Mas veja como, de certa forma, há uma espécie de reificação do sujeito, né, do espaço, uma espécie de estetização do próprio espaço, e como, de certa forma, essas obras, por mais monumentais e impressionantes que sejam, de uma certa forma, elas ficam muito reféns da força do poder dessas instituições, e que uma fotografia nunca nos dá efetivamente a sensação física que nós temos diante de obras como essa, tá claro? Então, são obras que precisam de um grande suporte institucional, inclusive de um espaço industrializado supostamente neutro, para que elas tenham seu verdadeiro impacto, né? Como um processo de radicalização desse processo da tensão da obra com o espaço-ambiente, vejam, há um movimento chamado Land Art, em que as obras saem do espaço institucional, mas é a própria natureza, ela mesma. Então, você precisa de grandes iniciativas, como essa, por exemplo, do Lightning Field, do Walter de Maria. Imagine que ele pega, né, esse trabalho, né, consiste em 400 postes de aço, né, de 2 polegadas de diâmetro, plantados numa área de 1 km². Né? Vejam como, literalmente, a hora e as mudanças de tempo criam os efeitos óticos, especialmente no momento da tempestade, onde uma escultura, para ser vista e para se andar, para ser dela, vejam como essa tensão, literalmente, entre a experiência visual de ver um fenômeno físico, ela é tão intensificada que, literalmente, você quase é expulso, né, pela energia com que essa obra, né, realmente acontece. Imagine vocês vendo uma obra realmente em que a própria natureza, de certa forma, é espetacularizada, né? Então, veja que coisa radical. Então, esses artistas precisam de grandes instituições muito ricas que permitam, por exemplo, um apartamento no Sorro seja utilizado exclusivamente para uma instalação. Então, veja bem, é o apartamento que é a colagem, né? E onde, literalmente, ele vai colocar o quê? Ele vai encher o apartamento de terra. E essa terra tem que, literalmente, estar continuamente sendo molhada para que você tenha uma sensação de umidade e que, inclusive, ela não rache, né? Então, você tem uma experiência sensorial muito forte. Veja, ou também, de novo, esse quilômetro quebrado é 1 quilômetro, né, de barras que são cortadas com diferenças milimetricamente distintas, mas que na nossa percepção aparecem absolutamente iguais devido à sua posição no espaço. Mas vejam bem, é uma obra que ela literalmente, para acontecer, ela precisa, né, ela não pode ser montada e remontada, ela é uma obra que precisa continuamente de um suporte físico e institucional muito grande para que ela possa ser vista. Um artista muito interessante chama Fred Sandbeck. Veja como, né, radicalizando aquilo que nós vimos como Tatlin, ele vai literalmente trabalhar com barbantes coloridos, né? E veja como, com esses barbantes coloridos, ele cria uma volumetria, uma sensação de espaço muito bonita, muito ambígua, né? Richard Long, um artista que vai trabalhar com essa experiência, inclusive, do andar. Então, ele vai literalmente pegar um campo de flores e literalmente andar sobre esse campo,
criando uma linha no espaço, né? Então, a própria natureza sendo subvertida. Veja como o Robert Smithson, também, que é um dos grandes artistas desse movimento, que a gente pode chamar quase pós-minimalistas, porque literalmente eles saem do espaço do museu e assumem o aspecto de grandes atuações na natureza. Veja como ele vai fazer esse famoso spiral jet, que ele pega no meio de um lago de sal, né? Ele que estudava muito a mineralogia, ele vai criar essa forma quase primordial, né? De templos históricos, e vai produzir uma forma em que, pelo processo contínuo químico da água salgada, essa escultura cada vez mais se torna salínica, né? Ela parece literalmente ser feita de pedras de sal. Inclusive, essa obra, durante muito tempo, houve um levantamento da água, a água subiu, e essa obra, durante muito tempo, ela desapareceu. E só recentemente ela reapareceu. E o Robert Smithson, infelizmente, ao fazer essas incursões, acabou morrendo precocemente em acidente aéreo. Mas vejam a monumentalidade, né, da escala dessas intervenções. Então, é um mundo, não é mais o espaço do museu, é o espaço do mundo, que ele mesmo pode ser modificado. Então, veja bem, mesmo em trabalhos menores, só pelo fato de ele colocar espelhos, como esses espelhos na natureza criam uma tensão entre o espaço da cultura e o espaço da natureza, como se a natureza ela mesma fosse reinventada. Como ele mesmo vai dizer, veja como isso tem implicações que lembram o Manifesto Técnico Futurista, né, do Boccioni. Ele vai dizer o seguinte: em vez de nos levar a lembrar o passado, como nos velhos monumentos, os novos monumentos parecem nos induzir a esquecer o futuro. Em vez de serem feitos de materiais naturais, como mármore, granito e outras espécies de rocha, os novos monumentos são feitos de materiais como plástico, cromo e luz elétrica. Não são construídos para eras, mas sim contra elas. Tá? Então, já terminando a nossa aula, também um artista muito importante de natureza mais conceitual, que é o Bruce Nauman, que vai trabalhar muito com essa dimensão da construção do aspecto simbólico da palavra, utilizando também relações cromáticas intensas que vão sempre questionar a relação passiva do observador com o espaço. Então, veja como esse corredor iluminado cria uma tensão, né, com a ideia daquilo que você não pode só observar e não perpassar. Faz uma instalação no dia, também muito bonita, em que ele pega o estúdio dele, ou seja, o lugar por excelência de se fazer arte, ele mesmo se torna objeto de experiência, e ele deixa o estúdio sendo filmado com uma luz, né, ultravioleta, que permite que à noite os pequenos ratinhos, todos os objetos, todos os seres que nós não estamos acostumados a ver, aparecem. Né? Também um artista que trabalha com instalações de grande porte, sempre com uma forte ironia, né? E realmente também é considerado um dos grandes nomes da arte contemporânea. Tá? Outro artista muito interessante é o Gordon Martha Clark. Vejam que coisa radical. Ele vai pegar o espaço de uma casa agora, gente. Ele literalmente vai pegar uma casa em demolição, mas antes dela ser demolida, ele vai cortar a casa. Então, literalmente, vejam a radicalidade desse artista que agora corta não mais uma folha de papel, não mais uma tela, ele simplesmente corta uma residência. Então, vejam como esse ato radical do corte, né, adquire agora uma dimensão tectônica e uma radicalidade experimental também muito importante. Ele chega a fazer alguns trabalhos também de acumulação de objetos, como nessa obra que ele fez e que foi exposta há um tempo atrás aqui no MAN, né? Sempre essa ideia dessa acumulação de materiais, mas ele, de fato, se torna muito conhecido por essas intervenções de natureza arquitetônica no espaço.
tá? Vejam essa fábrica, de novo, né? Vejam como o minimalismo e o pós-minimalismo sempre trabalham, muitas vezes, numa escala monumental, né? Numa dimensão imperial, por assim dizer. Né? Só uma grande nação com muito dinheiro permite intervenções dessa estatura, dessa natureza. Finalizando a nossa aula, temos uma artista muito interessante chamada Eva Hesse. Era considerada mais pós-minimalista, porque veja como não há tanto esse elogio industrial da matéria, né? Há uma certa sensibilidade feminina que a gente pode encontrar, por exemplo, nas droguinhas da Mina Schendel, uma espécie de organicidade, aqui uma relação mais fluida, mais delicada com o espaço, tá? Onde né, a delicadeza do contraste dos materiais pode ser sentida pelo observador, né? Vejam como esse aspecto orgânico, né, faz com que a HRS se aproxime um pouco mais de um movimento muito importante, tão importante como o minimalismo, que é a arte povera, que vai ser assunto da próxima aula. E vejam, artistas que hoje em dia fazem um enorme sucesso, como o James Turrell. Então, veja bem, literalmente ele pegou de novo um grande espaço institucional, ele cortou o telhado. Então, uma coisa, né, impressionante, porque você entra por esse espaço e você literalmente vê o céu. Só que o céu, a parede é cortada com uma tal precisão, de novo, a parede é cortada, tá? Que você está olhando o céu e parece que você está olhando a pura cor, é como se você estivesse olhando literalmente o que é de mais belo, o céu, né? O céu. E o céu na sua absurda plenitude, né? E aí a coisa que mais causa estranhamento, né? Então os observadores sentam no espaço, é quando um aviãozinho passa, né? Como se, de certa forma, você sai desse momento mágico, né? Contemplativo, e se dá conta, de fato, que você está vendo um céu não transcendental, mas um céu físico. É também considerado um dos grandes artistas hoje em dia, trabalhando muito também com a ideia de cor industrial e cor luz, tá? Por fim, Blink Palermo, um artista alemão, que também, infelizmente, morreu muito jovem, mas veja como ele consegue, numa escala menor, mas, de novo, essas obras estão apresentadas no Dia Foundation, são pinturas com uma delicadeza na composição, elas, embora sejam cromaticamente bastante reduzidas, há uma espécie de sobreposição da pintura, e pelo fato de ela ser feita sobre metal, há uma delicadeza muito grande, né? Bom, por fim, gente, só vejam como há movimentos que nós chamamos de minimalistas também na arquitetura, né? O Eisman, Peter Eisman, por exemplo, é um artista considerado pós-minimalista, em que ele vai se apropriar dessa relação dinâmica da forma arquitetônica com o espaço, né? E, por fim, só alguns artistas brasileiros, né? A gente vai falar um pouco mais sobre eles na aula sobre a arte brasileira, né, colagem. O Eduardo Suede, um senhor muito respeitado, tá com mais de 90 anos, veja como ele tem uma pintura de natureza construtiva bastante reduzida, mas com uma dinâmica cromática, né, que lembra uma certa composição minimalista. O José Rezende, né, que oscila entre a arte pobre, quando ele trabalha com materiais distintos, mas veja que beleza, esse simples ato de um corte, uma dobra que faz com que esse zip, aquela ideia que nós falamos do Newman, né, dessa verticalidade aqui, adquire uma certa graça de uma dança, como ele vai dizer, que remete ao Charlie Chaplin, né? Tivemos um professor da USP, muito tempo, o professor Carlos Fajardo, que também trabalhava com formas industriais, com a fórmica, né? Temos o Valtercio Caldas, né, que são artistas que não são minimalistas, provavelmente ditas, nem artistas de arte pobre, mas trabalham muito com essa ideia dessa redução da obra aos seus elementos mais básicos, e tem obras também como o caso da Zé Rezende, de você pegar e levantar um trem, não é? Vejam, literalmente é o mundo que está sendo sujeito a um ato de tensão e de corte e dobra, não é?
O Fajardo aqui também, novamente, de novo, essa busca por uma certa, um certo minimalismo, uma forma básica, como faça você mesmo um cubo, né? E muitas vezes trabalhando também com estruturas básicas como tijolo, ou vidro, ou acero. E vejam como são obras em que o papel do observador sempre é muito importante, né? Então, Iole de Freitas também, vejam como ela pega um espaço arquitetônico e busca com, né? Vejam com quanto aquela relação básica do construtivismo russo aqui agora é ampliado a uma escala monumental, né? A Regina Silveira, também professor do nosso departamento, tem um trabalho de natureza mais conceitual, mas vejam como a questão ambiental da obra no espaço, a Carmela Gross também, que foi uma professora nossa, como trabalha como nós vimos com vários minimalistas, não mais com a cor pigmento, mas com a cor luz, né, como se estabelece uma relação de tensão com o espaço, propriamente a arquitetura, o espaço da casa e o espaço do ambiente. E, por fim, um pintor muito interessante, chamado Cássio Michelangelo, que trabalha com esmalte sintético, um trabalho muito sofisticado e muito delicado, né? E o Dude Maia Rosa, que é um artista bastante atuante hoje em dia, em alguns momentos ele também flerta com uma pintura, por assim dizer, de caráter mais reduzido, tá certo? Emmanuel Nassar, que é um artista importante, também trabalha mais na arte popular, né, do Pará, o artista que vem do Pará, mas veja como, em alguns momentos, ele busca uma certa simplicidade formal minimalista.